Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o comandante Pérez, comandante da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida, em tê-lo conosco nesse exato momento. Quero parabenizar você, seguidores do nosso canal, você que tem dado o seu like, você que tem ativado o sininho, você que se inscreveu no nosso canal, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, parabenizo você, tá bom, meu amigo, minha amiga, você do Brasil e você fora do Brasil, tá bom? E venho novamente a pedir para aqueles que não se inscreveram no canal, para se inscrever no nosso canal. É de grande importância, de grande relevância que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a desenvolver esse trabalho tão maravilhoso que a gente desenvolve aqui no canal, que é explicar, dar esclarecimento acerca da capelania. Muita gente não sabe o que é um capelão, o que faz um capelão. Essa é a grande verdade. Então, o nosso intuito aqui é trazer esse esclarecimento para você e dizer para você que vale a pena, tá bom? Vale a pena receber essas instruções acerca da capelania, tá? Então eu te peço, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e vamos que vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é sobre a capelania escolar, ok? Eu quero também agradecer os nossos alunos da Escola de Capelões da CEMIL, os alunos que estão ali em Rondônia estudando na Escola de Capelões da CEMIL, tá? Agradeço a Deus pela sua vida. Ontem não pudemos ter aula, não tivemos condição, né, de ter nossa aula de ontem, porque infelizmente um bloco de carnaval caiu, ficou aqui na frente aqui, né, e foi uma barulhada a noite toda e a gente quase nem conseguimos dormir, tá bom? Mas você pode pegar como matéria essa aula de hoje também, tá bom, meu querido? Então, vamos lá. Um abraço também para todos os nossos representantes legais que estão nos diversos estados do nosso Brasil. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, ok? Os que estão ali na Escola de Capelões da CEMIL, da Paraíba, tem uma escola de formação na Paraíba, Niterói também, tem uma escola de formação em Niterói, na Paraíba, sob a pessoa do subtenente Ferreira, no estado do Rio de Janeiro, Niterói, sobre a pessoa do senhor Major Clamir Teixeira e da capitão Valdinei, tá? E em Rondônia, a escola em curso ali também, pela pessoa da primeira tenente capelão Mical. Então, um abraço para esses três que estão em escola e um abraço apertado para os demais coordenadores de campus. São bastante coordenadores de campus que estão em diversos estados representando, né, a nossa instituição em diversos estados. São Paulo, Ceará, Pernambuco, né, Espírito Santo, Bahia, Rondônia Goiás, Alagoas agora que chegou, e que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Vamos lá, capelania escolar. O que é um capelão escolar? O que faz um capelão escolar? Essa disciplina, ela era exercida ou não era exercida? Como que era feita a abordagem sobre o quesito religião dentro das escolas? Então vamos lá, queridos, sempre ocorreu aula de religião. A parte da educação, essa disciplina educacional, conhecida como aula de religião, sempre fez parte do ensinamento do cidadão, sempre fez parte ali junto com a educação, tá bom? Só que ela veio sendo um pouco deixada de lado, porque, segundo a pesquisa que eu fiz, eu, Capelão Pérez, fiz, é que por aumentar o número de evangélicos no país, né, para cada, vamos lá, para cada
500 alunos, 480 era filho de evangélico, 20% filho de católicos, ou não, ou uma religião não declarada, né? Então, isso estava trazendo assim um pouco, as crianças não queriam mais ouvir nem participar mais da escola de religião, e os próprios pais evangélicos também não queriam mais que os filhos recebessem essa disciplina, porque a maioria dos professores que dava escola de religião, dava aula de religião, melhor dizendo, eram católicos, né? E havia essa briga, esse conflito por causa de religião. Essa é a diferença do trabalho de um capelão. E por esse motivo, essa disciplina, a aula de religião, deixou de ser exercida por muitas cidades do nosso Brasil. Diga que de passagem, por quase todas as cidades do nosso Brasil, poucas são as escolas que ainda preservam a aula de religião, tá bom? Poucas são as escolas que preservam a aula de religião. Então vamos lá, o que a capelania tem a ver com isso? A capelania tem a ver com isso porque o capelão, ele é um agente religioso, um ministro religioso, que ele não vai ferir os princípios da religião de ninguém, ele não vai ferir os princípios, o credo religioso de nenhuma religião. Ele vai trazer a palavra de Deus ao coração daqueles alunos, a palavra de Deus ao coração daquele professor, daquele diretor, de todo o corpo docente daquela escola. O capelão ele vai cuidar dessas pessoas, não só com a palavra de Deus, mas também com a palavra de consolo, entendeu? Com a palavra psicológica. Um capelão ele também trabalha na área da psicologia pastoral, porque ele é um ministro religioso. Então, por ser um ministro religioso, ele vai trabalhar parte psicológica daquela pessoa, né? Às vezes o diretor não está nos dias muito bom, né? Está vivendo um processo difícil no seu dia a dia, ele precisa ouvir uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Então ele vai procurar o quê? Ele vai procurar a sala do capelão, vai sentar lá, ele precisa ser ouvido, ele precisa receber uma palavra de aconselhamento. E o capelão é uma pessoa de grande importância para poder executar esse trabalho, ok? O que a escola é para a capelania? A escola é o maior campo missionário, amigo, que você possa imaginar. É a escola. A escola é o maior campo missionário que o capelão tem para poder exercer o seu trabalho, falar do amor de Deus. Na escola não tem só os alunos, na escola tem a frequência dos pais dos alunos, a escola tem a frequência ativa dos professores, do corpo docente, do diretor, dos funcionários da escola, que vai poder ser atendido por um capelão. Até porque o capelão lá não vai querer falar da religião A, da religião B, e etc, etc. Em questão que ele também, tendo em vista que ele também pertence a uma religião, né? Ou ele vai ser católico, ou ele é evangélico, ou ele é espírita e tal, etc, né? Ele pertence à religião dele, né? Então o capelão ele vai fazer o quê? Ele vai falar de Deus. Ele vai fazer com que a pessoa enxergue a luz do Senhor Jesus dentro da palavra de Deus. Esse é o trabalho de um capelão. Vamos lá ver o que a escola é de fato para a capelania. Vamos lá. O que é a capelania escolar? Né? Ponto de interrogação. O que é a capelania escolar? Vamos lá. A escola é o maior campo missionário dos nossos dias. Ao se aproximarmos das escolas, conhecemos uma realidade satisfatória. Professores, diretores, alunos e pais estão exauridos em busca de solução para os seus conflitos, percalços. Esta realidade pode ser vista como uma grande porta aberta para que a igreja brasileira seja relevante em seus tempos. E a capelania escolar é um ministério que oferece pastoreio, consolo e um ombro confiável para que as pessoas sofram, né? Ou as pessoas sofridas
possam compartilhar sua dor. Então você vê aqui que a capelania tem uma grande importância dentro das escolas e a escola também vai receber um presente de Deus na pessoa de um capelão, que vai estar lá para atender. Primeiro ponto, vai atender os professores, depois vai atender os diretores, depois atende os alunos e pais dos alunos, né? Quantas escolas nós vemos por aí que estão praticamente um campo de guerra? Quantas escolas está um campo de guerra, né? Em que o professor vai para ministrar a aula, chega lá dentro da escola, ele é agredido. O aluno vai para aprender, chega dentro da escola, ele também é agredido. Então, quando o aluno agride o professor acuado, sem ter a sua defesa, ele vai agredir o aluno. Quando ele agride o aluno, ele perde a razão dele. Ele é julgado, vai ser levado pelo Conselho de Educação, vai ser disciplinado e tal, perde aquele trabalho, entendeu? E o aluno agredido continua estudando. O aluno não perde a escola. Por quê? Porque é de menor. Porque um aluno, ele está ali para aprender. Então, o Conselho de Educação, entendeu? O Conselho de Educação e a defesa do menor, tá? A defesa do menor, junto com o Conselho Tutelar, né? Entra em ação em defesa daquele menor e quem sai prejudicado não é só o menor, é o professor também sai prejudicado. O menor sai mais prejudicado porque uma criança está ali para poder aprender. Então vai ter os seus direitos, né, de criança afetado, né? O seu psicológico vai ficar afetado, ok? E o professor também vai ser prejudicado porque vai perder o seu emprego. Agora, a questão é, por que o professor agrediu aquele aluno? Por que o aluno agrediu aquele professor? A questão é essa. Né? Será que o aluno saiu bem de casa? Né? Será que ele está tendo atendimento psicológico dentro da sua casa? Será que os seus pais também estão tendo esse atendimento psicológico? Porque há essa questão também, né? Existe essa questão, né? O aluno, isso não é normal, o aluno chegar no colégio e agredir o professor. Não é normal o professor ir para dar aula, para ensinar, chegar lá e agredir o aluno. A questão é que as escolas estão vivendo um momento de crise e o governo não sabe mais o que fazer sobre esse quesito. Não tem número suficiente de psicólogo para atender essas escolas. Essa é a verdade, gente. Não tem. Não tem número suficiente de psicólogos para poder atender as escolas do nosso país. Não tem, né? E aqueles que estão disponíveis também não querem ir pela violência, pelo currículo daquela escola, né? Por ser uma escola muito violenta, principalmente as escolas perto de comunidades, né? Comunidades aí totalmente dominadas pelo tráfico de droga e etc, né? Então, os professores às vezes ficam com medo, porque a maioria dos alunos moram dentro dessas comunidades, os professores ficam com medo, né? E o próprio governo, a própria Secretaria de Educação fica assim, entre aspas, assim, apreensivo de lidar com a situação por conta de certas represárias que essas escolas pode sofrer. Então, quem é profissional na área da psicologia não quer ir lá, porque ele não quer sofrer. Agora, o capelão não tem esse negócio, o capelão ele vai. Porque o capelão, qual é o trabalho do capelão? O trabalho do capelão, meu amigo, é ministrar a palavra de Deus ao coração do necessitado, ao coração do pecador, ao coração daquele que está em crise, daquele que está vivendo um momento de atenção, um momento de tensão, um momento crítico, mental na sua vida psicológica, etc. O capelão está aí para isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus, ela quebra o jugo, despedaça a lança, quebra os carros no fogo, porque é a palavra de Deus, né? Então o capelão ali, ele vai ministrar a paz através da palavra de Deus ao coração do professor, ao coração do diretor, ao coração daquele aluno, ao coração daqueles pais. Essa é a função do capelão. Em caso de conflito psicológico, o capelão entra com palavras aconselhadoras,
né? Palavras de conselho que vai fazer com que aquela pessoa entenda a importância de amar o seu próximo, a importância de se sentir bem e fazer com que o seu próximo também se sinta bem, né? Ou seja, buscar a paz no seu ambiente, né? O aluno que não recebe instrução bíblica, né? Não recebe aconselhamento bíblico, a importância de ser uma pessoa voltada para Deus, né? Ou dar ouvido à palavra de Deus, é um aluno violento, porque ele só ouve isso. Essas músicas de hoje que nós ouvimos hoje é músicas totalmente violentas, apologia direta à violência, né? Então, se o aluno vive nesse ambiente, né, ouvindo esses toques de violência, escutando conselhos violentos, ele vai se tornar uma pessoa violenta. Mas se ele cresce ouvindo o aconselhamento de Deus, aconselhamento bom para a sua vida, que vai marcar a sua infância, que vai marcar o seu crescimento, sua cidadania, ele vai crescer uma pessoa saudável, ele vai aprender a respeitar e ser respeitado. É o que está faltando dentro das escolas, né? Se os governos, pelo menos, olhassem um pouco para esse quesito, contratava os capelões, amigo, contrata os capelões, bota os capelões dentro das suas escolas, botam homens capacitados, treinados, né, para poder falar, trazer a paz dentro das suas escolas através da palavra de Deus. Isso vai ficar bom para os seus professores. O professor que estiver vivendo um momento de atrito dentro da sala de aula, ele pode muito bem interromper aquela aula, pedir o professor substituto para poder assumir a aula um pouquinho e ir até a sala do capelão para ouvir aconselhamento de Deus. Ele vai ser ouvido e vai receber conselhos, vai voltar para a sala de aula diferente. O capelão pode muito bem ir na sala de aula e trazer uma palavra de paz, uma palavra direta de Deus ao coração daqueles alunos, ensinar aqueles alunos a ter o temor, a respeitar as autoridades que são os professores dele. Se eles não respeitar os professores, como é que eles vão se tornar um bom cidadão? Como é que eles vão terminar o seu colegial, né? Se eles não respeitar o credo dos professores. Então, o capelão está aí para isso. É para trazer palavras de aconselhamento, não só da palavra de Deus, mas também trazer palavras de aconselhamento para que tanto professores, como diretores, como alunos saiam dessa crise, desse conflito psicológico que ambas as partes estão enfrentando dentro das escolas. É onde o capelão entra. A escola é o maior campo missionário para você divulgar a palavra de Deus e fazer com que ambos recebam a luz de Deus na sua vida, ok? Como posso me envolver no ministério de capelania escolar? Como posso me envolver? Deus nos deu um dom especial, 1 Coríntios 7,7, que deve ser usado para transformar a vida e a realidade das pessoas. Você pode colocar-se seu dom, pode colocar o seu dom à disposição de Deus para servir como voluntário em uma escola. É muito importante que você participe de um treinamento para saber os desafios e a oportunidade das escolas, ok? E oportunidade das escolas em nossos dias. Então, é muito importante. Como é que nós vamos fazer esse treinamento? Você vai, fazer esse treinamento. Tanto na parte da capelania, você vai estudar a capelania. O primeiro treinamento é você saber que dentro dessas escolas, tá? No momento em que você está exercendo a função de capelão, põe isso na sua cabeça. Não, em hipótese alguma, você não pode pregar religião, gente, tá? A maioria dos conflitos acontece quando uma pessoa ofende a religião da outra. A pessoa se sente ofendida e vai partir para o conflito, tá? Então, o seu trabalho ali é levar o amor de Deus, independente daquela pessoa seja católica, seja espírita, seja evangélica ou não seja, você é um capelão. Você sabe de qual religião você pertence, você sabe, né? Se você é evangélico, você não precisa dizer que você é evangélico. Só de você estar ali como representante de Deus
para trazer a mensagem de Deus ao coração daqueles alunos, daqueles diretores, você já está dizendo para ele que você é uma pessoa religiosa, que você é uma pessoa que representa a Deus. Ok? Então você vai estudar a capelania, você vai se formar capelão, porque o capelão ele é totalmente neutro nesse quesito, ele é neutro, tá? Ele não é a favor nem de A nem de B. Ele está ali para defender os princípios religiosos da igreja, né? A igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? É você. A igreja de Cristo é você, tá bom? Ele está ali para defender os princípios da palavra de Deus, não os princípios da religião A, B, C ou D, tá bom? Então, você também vai passar por um treinamento dentro daquelas escolas, entendeu? Um treinamento, vai se reunir com os diretores, entendeu? Vai receber treinamentos com eles, como lidar com tais situações dentro da escola, você vai conhecer aquela escola, você vai ter a tua sala, ok? Então você vai ter acesso aos nomes dos professores, entendeu? Você vai ter aí um treinamento básico naquela escola para você atender aquela escola, e a boa notícia é que você vai se tornar uma pessoa muito importante dentro daquela escola, porque todo conflito que acontecer, a sua porta vai só bater, né? Só baterem na sua porta, porque você não vai só dar atendimento espiritual, como também você vai dar atendimento psicológico, porque um capelão, ele é um psicólogo também. O capelão, ele ministra a psicologia pastoral. A psicologia pastoral, ela existe, né? Então você vai exercer a psicologia pastoral trazendo aconselhamento para aquelas pessoas, né? Às vezes o pai daquele aluno, ele não tem um psicólogo para atender ele, né? Ele não tem condição de pagar um psicólogo para ser atendido, né? Uma consulta diária de um psicólogo aí está entre 220, 240 reais, é a hora de um psicólogo, é a consulta, é o valor da consulta, entendeu? Mas o capelão, ele não vai cobrar para poder ministrar consulta para esse pai, que chega lá afetado. Às vezes o pai não está sabendo lidar com o filho em casa, por isso o filho está vindo com uma violência muito grande para dentro da escola e descontando a sua violência em cima do professor. Aí o professor, não estando preparado psicologicamente, ignora a violência do aluno e também se torna violento ao agredir o aluno. E quando ele agride o aluno, ele perde a sua razão. Ele perde a sua razão, né? Ele deixa assim de ser o professor, o educador, para ser o réu, porque ele agrediu aquele aluno, né? Haja vista que as partes que vai tratar desse assunto visa mais o lado do aluno do que o lado do professor. Então o professor também fica totalmente afetado psicologicamente, né? Aí a escola, a direção da escola, né, o governo não tem profissionais o suficiente para atender aquele professor psicologicamente. Às vezes os psicólogos estão totalmente exaustivos de tanto trabalho, de tanta carga horária que ele está. Às vezes um psicólogo para atender diversas escolas dentro daquela cidade, às vezes 3 psicólogos para atender diversas escolas daquela cidade, e não dá conta, né? Aí aquele professor também entra em crise psicológica e ele vai agredir o aluno, né? E quando agride o aluno, ele se torna um réu. Em vez de educador, ele vai se tornar um réu e fica também afetado psicologicamente, assim como o aluno que foi para aprender também fica afetado psicologicamente. É lógico que ele vai estranhar, né? Mesmo ele sendo um agressor, ele vai estranhar o educador também agredindo ele. Então, existe um conflito muito grande dentro das escolas, né? E o interessante é que as repartições públicas da cidade não tem profissionais suficientes para atender a demanda. É onde você, capelão, entra. É onde você entra com o seu trabalho, apresentando o seu trabalho voluntário, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, tá bom? Ô Capelão Pérez, me explica uma coisa, existe a possibilidade de um capelão voluntário ser contratado pela prefeitura para atender aquele município? Existe. Até porque capelania é uma profissão. Capelania é uma profissão, querendo ou não é uma profissão. Nós temos um CBO. CBO
existe um CBO pelo Ministério do Trabalho, que a capelania também é uma profissão. Tá? A prefeitura pode te contratar, sim, se o seu trabalho como capelão dentro dessa escola está dando bom êxito, né? Completamente você conseguiu apaziguar aquele conflito, né? E a direção da escola vê que o trabalho é bom, é de grande importância, está sendo benéfico para todos. O que a direção da escola vai fazer? Vai reunir o conselho, vai mandar um ofício para a Secretaria de Educação, ok? Reivindicando, né, a permanência daquele capelão dentro daquela escola. Esse ofício com certeza vai bater na Câmara, vai ser aprovado pela Câmara, a Câmara vai aprovar, porque é bom para eles, ok? E automaticamente o prefeito vai decretar uma lei, né, naquela cidade e vai adicionar aquele profissional dentro do quadro de profissionais da prefeitura, vai contratar aquele capelão. Ele é contratado como funcionário da prefeitura, tá bom? Ele é contratado como funcionário da prefeitura e o seu trabalho específico vai ser fazer o atendimento de assistência religiosa. Gente, nas Forças Armadas é assim. Nas Forças Armadas é assim. O candidato, ele presta concurso para a capelania, tá? E quando ele passa no concurso de capelão, ele é aprovado, ele agora vai ser treinado para ser um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou da Polícia Militar. Então ele vai ser treinado para ser um oficial, né? Aí quando ele começa o seu trabalho, qual é o trabalho dele lá? É trabalhar na assistência religiosa. Não é diferente das prefeituras, gente. Vocês, prefeitos de cidade, abram as portas para a capelania, contrate capelões para atender as escolas de vocês, contrate capelões para atender as repartições públicas de vocês. É importante a figura de um capelão, eu sei que você vai se sentir bem, vai ser bom para vocês, prefeitos e prefeitas das cidades do nosso Brasil, contrate, que vai ser importante. O capelão, ele não vai lá ferir princípio da religião, não. Ele não vai lá atacar as religiões de diversos credos que tem dentro das escolas, não. Até porque ele vai estudar para ser capelão, ele vai ser uma pessoa treinada a não praticar essa gafe, até porque é um crime, a gente não pode ofender a religião de ninguém. A nossa missão é trazer a mensagem de Deus ao coração das pessoas e apaziguar o momento de conflito, de crise. Esse é o trabalho do capelão. Se você, prefeito, se você, prefeita, atender essa demanda, contratar capelões treinados, capelões que de fato fizeram um curso de capelania, não é aquele capelão que foi lá, comprou o documento, um dia ele recebeu, não, ele não vai aprender nada. Ele vai trazer confronto, ok? Ele vai trazer confronto, tá bom? Ele vai trazer só confusão. Ao invés de equilibrar, vai trazer um problema muito grande. Agora, capelões que de fato se formaram por uma instituição que investe no curso de capelão, que faz as aulas direitinho, que ensina aquele capelão de fato o que significa o seu trabalho, aí sim, contrate esse. Entre em contato com as instituições para ver se de fato é uma instituição séria, se de fato o capelão estudou ali. Contrate um profissional que de fato vai fazer jus à sua profissão eclesiástica. Vamos lá. Sou funcionário de uma empresa e não tenho todo o dia livre. Mesmo assim, posso ser um capelão, né? É verdade que a capelania é tempo de qualidade. A capelania, ela vai ser tempo de qualidade, tá? Então, quanto mais tempo você ter para exercer a função de um capelão, melhor para você. Melhor para você, que você vai adquirir experiência, ok? Capelania e tempo de qualidade andam juntos, tá bom? Andam juntos, tá? Andam juntos. Entretanto, você pode atuar nesse ministério de várias formas. Vamos lá. Primeira forma, você pode dedicar-se a um tempo por semana em uma escola. Nesse caso, é importante, né, definir com a direção da escola. Então, você vai chegar no colégio,
vai conversar com o diretor. Eu posso dar atendimento uma vez na semana aqui, tá bom? Uma vez na semana eu venho aqui e dou atendimento para vocês. Vai ser o dia todo que eu vou estar aqui atendendo vocês, entendeu? Então você vai combinar com essa escola, com essa direção, para que de fato você tenha o tempo suficiente para atender aquela escola, tá? Então, em razão da escola, a direção da escola, né, os dias e horários em que ela poderá contar com a sua presença, essa atuação ainda que apenas terá grande resultado. Então, vamos lá. Se a escola poder contar com a sua presença uma vez na semana, você tem que ir lá e fazer o seu trabalho de forma coerente, de forma bem produtiva. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, ok? Depois nós vamos continuar. O que um capelão pode trazer para dentro de uma escola? Você pode criar meios de palestras, ok? Você pode, por exemplo, convidar um médico, né? Juntar com a direção da escola e convidar um médico que atende ali aquela cidade, aquele município, né? Ou se você tiver algum médico particular que você conheça, manda um convite para aquele médico, eles são voluntários também, eles vão, tá? E promover uma palestra sobre saúde com aquele médico. Você, como capelão, você pode movimentar isso, você pode organizar isso, logicamente, né, que quem vai estar organizando é a escola junto com o capelão. Aquele capelão vai estar apresentando um trabalho naquela escola e vai trazer uma palestra com um médico para falar sobre saúde, né, o bem-estar e tal, e etc. Coisa desse tipo. Você, como capelão, você pode também conseguir trazer aí uma ação social dentro daquela escola para que todos entrem em harmonia, e nessa ação social você trazer vários profissionais de várias áreas para poder dar palestra, visando sempre, né, o bem-estar daquela pessoa. É um trabalho de capelão, ok? Você pode também trazer um policial, né, conhecido, você pode trazer um policial da sua igreja, né, ou um policial que atende, né, que fale também sobre segurança pública, né, que fala também sobre o direito do cidadão, como evitar, entendeu? O envolvimento com drogas e tal, e etc. Coisa desse tipo. O policial vai chegar lá, vai dar uma palestra, e vai ser muito bom para aquela escola, e vai ser muito bom para aquela direção, e vai ser melhor ainda para você que é capelão. Então, existem vários métodos que um capelão pode fazer para que o seu trabalho de capelania seja bem executado dentro dessas escolas, tá bom? Então tá aí um pouco sobre capelania escolar, tá? Assim que puder, a gente vem dar mais uma pincelada nesse quesito capelania escolar. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa explicação, dessa aula sobre capelania escolar, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Comandante Pérez, me despeço, agradecendo a você pelo tempo que você depositou aí na frente da sua TV assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos, presta as minhas continências, com devida honraria a todos vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.